Olá pessoal, tudo bem? Daqui novamente Rosário Dilo para mais um GeoMinuto. Antes de avançar, peço então que subscrevam o nosso canal de forma a serem notificados para os próximos GeoMinutos. Neste GeoMinuto de hoje, nós vamos acompanhar um determinado percurso. Logo, o nosso tema é dos balões aos drones. Logicamente que para nós termos os drones hoje, com as configurações que nós temos de um avião ou um helicóptero a fazer o seu voo, isso passou de um processo antigo, Vamos falar exatamente naquilo que é a nossa área de atuação, geotecnologias. Para nós que trabalhamos em geotecnologias e temos que fornecer produtos a arquitetos, engenheiros civis que precisam de uma fotocarta que é obtida por determinados voos, quer convencionais ou atualmente os drones, nós então vamos falar deste processo. Antes mesmo de podermos ter os voos ou o levantamento, a fotocarta com os drones que nós temos estado a fornecer hoje, o levantamento aéreo antigamente foi feito então neste processo que nós conseguimos acompanhar nesta imagem, Conforme vimos na primeira imagem, quando houve a necessidade então de um técnico fornecer então informação geográfica ou aérea de um determinado sítio, tinha que ter então uma câmera fotográfica e ele fazia então este voo ou estas fotografias utilizando um balão, Conforme conseguimos ver aqui nesta imagem, temos então um especialista utilizando um balão, sobrevoando e tem então a sua câmera e ia fazendo então as fotografias na zona. Logicamente que este processo, às vezes, para a montagem então de um levantamento aéreo pormenorizado era muito demoroso, era mais perigoso e houve então a necessidade de utilizar outras metodologias. Lógico que com o surgimento dos voos convencionais, conforme conseguimos ver aqui, temos aqui as informações do primeiro voo e a primeira pessoa então que desenvolveu o primeiro voo aéreo, ou o primeiro voo, melhor dizendo, com o surgimento então deste voo, houve então a necessidade também de se obter a fotografia utilizando voos convencionais. Foi então que começou a se montar ou a se desenvolver câmeras próprias aerofotográficas que eram embutidas em voos convencionais para poder então fazer o levantamento aerofotográfico. Uma das grandes empresas que trabalhou muito na produção de câmeras aerofotográficas na altura é a própria Leica, conforme nós já mencionamos anteriormente. Então nós estamos a ver aqui algumas imagens de câmeras aerofotográficas embutidas em voos convencionais para poder então fazer este levantamento. Lógico que tudo foi evoluindo, que o processo de tomada de fotografias aéreas já foi então aplicado muito mais engenharia, já se produzia fotocartas com maior precisão e maior rigor. Passado então na era que tinha que começar a se utilizar já também equipamentos topográficos como receptores GPS para poder então coordenar pontos fotogramétricos e termos então as nossas fotocartas já georreferenciadas. Mas lógico que nessa altura, para poder então criar a cartografia de base, usava-se ainda os restituidores, nós já falamos dos restituidores, usava-se também o Story of Pares, para poder então visualizar essa fotografia e interpretar então o que existe entre estes dois pares fotográficos e produzir então a cartografia, Temos aqui mais a passagem de um restituidor, conforme já falamos anteriormente sobre o restituidor, era então feita a restituição e produzida a cartografia e saía então o desenho na mesa digitalizadora. Atualmente, para além dos voos convencionais, também já são utilizados os drones, Para aqueles projetos que não exigem então uma grande demanda para fazer então o voo com um voo convencionais, podem então ser utilizados os drones. No nosso primeiro GeoMinuto nós falamos então do uso de voos convencionais ou drones para fazer então o levantamento aerofotográfico, Então, com a atualidade que nós temos, já podemos então fazer o levantamento com os drones atualmente, Vimos no processo antigo que era utilizado os balões, depois era utilizado simplesmente voos convencionais e atualmente com os drones, é então possível fazer este levantamento aerofotográfico de forma a produzirmos então uma fotocarta e ela depois, este levantamento depois de ser feito com drone, conforme conseguimos ver, é então gerado o seu produto fotogramétrico, utilizando softwares que processam os dados quer nas nuvens, como o Drone Deploy, ou softwares que processam então os dados no computador, como Agisoft ou outros softwares, Então este é o processo que nós conseguimos ver o antes e o
Agora que nós temos então o uso dos drones para os levantamentos aerofotogramétricos. Muito grato por terem acompanhado mais este Geominuto e até a próxima.